todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa casa de oração, de acolhimento, de tratamento espiritual. Espero que vocês estejam confortáveis aí. Vou pedir que gentilmente vocês fechem os olhos para a gente poder iniciar a nossa conexão com a espiritualidade amiga que já se faz presente neste ambiente, pedindo a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, que nos amparem, que cuidem das nossas necessidades, das nossas aflições, do nosso coração, trazendo para nós a paz, a calma, a cura que cada um de nós veio procurar. Que nosso Mestre Jesus nos permita, desde já, nos conectarmos com as energias salutares que se fazem presentes nessa casa, também já nos conectando com a energia que vamos receber no passe e na água fluidificada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Nesta noite, a conversa que eu vou ter aqui com vocês, sempre lembrando, gosto sempre de dizer isso sem medo de ser repetitivo, o primeiro vídeo é o meu, então quando a gente vem aqui conversar com vocês, primeiro a gente se prepare, tudo que a gente fala são coisas que a gente precisa ouvir em primeiro lugar. A conversa de hoje vai tomar como base o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título da conversa, tenho certeza que todos nós aqui já sentimos isso em algum momento da vida, é o seguinte: Jesus, quase que um desabafo, a gente, né? Respira, minhas provas estão pesadas, o que fazer? Quem aqui de nós nunca sentiu em determinado momento que as coisas parecem que estão pesando além do que a gente está dando conta? Quem aqui já sentiu isso, levanta a mão. Olha lá. Quem de nós já tem vontade de falar: Deus, para a marcha aí que está pesado demais, vamos diminuir um pouquinho, desacelera. Não é essa a sensação que a gente tem? Vamos lembrar aqui de uma promessa que Paulo coloca na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, para a gente começar a conversa. Então Paulo diz o seguinte, abre aspas: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. O que Paulo já vem logo de cara dizendo para a gente com uma reflexão bastante importante? Por pior que seja a nossa prova, por mais pesada que ela possa parecer, e por mais que haja momentos em que a gente diga: Deus, eu não estou dando conta, eu não vou conseguir suportar, Paulo diz: engano nosso, porque Deus não vai permitir nenhuma prova além daquilo que a gente consegue suportar. Todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando, nós somos as pessoas únicas responsáveis por vencer essas provas, e a vitória está dentro de nós. Continuando a reflexão aqui sobre... Deixa eu pegar aqui o Evangelho, gente. Veja só, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se chama Bem-aventurados aflitos. E aí a parte que é difícil. Por quê? Imaginem só, desde o Cristo, e Kardec reforça essa ideia, que a gente precisa olhar para o sofrimento de maneira diferente. Com isso, gente, cuidado, porque muitas pessoas se aproximam do Espiritismo imaginando equivocadamente que o Espiritismo é um convite ao sofrimento passivo. Não tenho o que fazer diante da vida, eu vim aqui para sofrer, eu vim aqui somente para quitar os meus erros do passado, e a gente utiliza até um verbo muito forte, né? Estou pagando o que fiz no passado. O convite da doutrina espírita não é para a gente olhar para a vida como forma de pagamento do que do que a gente fez de errado. O convite é: da situação difícil, qual é a aprendizagem que eu preciso tirar dela para que eu consiga sair dessa situação? Reparem na nossa vida
e tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, quando a gente se depara com alguém que diz assim, mas eu tento fazer as mesmas coisas e aí acabo caindo no mesmo erro. Já viram gente assim? Ou mesmo a gente? Quando tenta virar numa situação diferente, quando percebe está fazendo a mesma coisa. O que significa? Enquanto nós não aprendermos a lição que nós precisamos aprender, o erro vai se repetir, até a hora em que a lição está consolidada. É como na escola. Se a gente está lá aprendendo matemática, tem que aprender divisão com 2 números, não consegue, o que acontece? Reprova, tem que fazer de novo a disciplina até conseguir aprender. Aprendeu, aquela aprendizagem já está resolvida e a gente pula para outra. Então vejam o que Kardec diz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Ele vai tomar como base o Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todo mundo chora aqui? Pode não ser todo dia, mas todo mundo já chorou na vida em algum momento. E talvez esteja até chorando neste exato momento. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é exatamente para eles. Depois Kardec pega Lucas e diz: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Cuidado, não é necessariamente pobreza material, é pobreza espiritual, é a humildade de se reconhecer pessoa que ainda precisa aprender muitas coisas. Vós sois bem-aventurados, porque agora tendes fome e sereis saciados. Vós sois felizes, porque agora chorais, mas haverão de rir. Mas ai de vós ricos, ai de vós vaidosos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. O que Kardec está retirando desses 2 trechos do Evangelho, um de Mateus e um de Lucas, para já nos fazer um alerta importante? Quantas pessoas acham que as provas que estão passando até que estão leves, porque estão olhando para a vida como se a vida se esgotasse na matéria? Não tem vida espiritual. Eu vou morrer, morreu, acabou qualquer tipo de consciência, acabaram os meus problemas, e a gente até utiliza uma expressão que descansa em paz. Lamento informar, mas o plano espiritual não vai ter descanso, não. A gente continua exatamente do que onde a gente parou, tá? Então é importante a gente refletir sobre essa ideia de que em que medida a nossa felicidade está sendo posta exclusivamente na resolução dos bens terrenos, na aquisição de um carro novo, na aquisição de uma casa nova, de um emprego. E quantas pessoas, por exemplo, com muito dinheiro, com muito sucesso, com muitos seguidores em redes sociais, estão cometendo suicídio, porque descobrem que a verdadeira felicidade não está na Terra. A verdadeira felicidade está para além disso. Kardec continua afirmando para a gente, olha só, as compensações, ou seja, os prêmios que Jesus promete aos aflitos da terra, não podem ocorrer senão na vida futura. Por quê, gente? O que Jesus diz no Evangelho? O meu reino não é deste mundo. Vamos lembrar sempre, nós não somos seres terrenos, nós somos seres espirituais que estamos vivendo experiências terrenas. Nossa pátria não é essa aqui. Nós estamos todos aqui de passagem tentando nos tornar pessoas melhores. Sem a certeza do futuro, essas máximas das promessas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo, uma mentira. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Olha o que Kardec diz. Mesmo com a certeza de que tenho uma vida espiritual e que o que eu estou passando agora vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, quem de nós aqui consegue já, no nosso atual grau evolutivo, nosso grau moral, olhar para os sofrimentos, para as dificuldades que nós estamos enfrentando e dizer: Deus, muito obrigado, eu agradeço? Eu não consigo não, gente. Não sei se vocês já conseguem. Eu olho para Deus e digo: olha, tá pesadinho aí, melhor se eu tirar o pé do acelerador, põe o freio de vez em quando.
Porque nós temos essa reação, inclusive da gente perguntar para Deus o que a gente fez para merecer passar por determinada prova. Kardec continua. Disse para ter mais mérito, mas então perguntar-se. Vejam só, tenho certeza que vocês fazem essa pergunta porque eu faço. Já repararam que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Já olharam ao redor, gente? A gente tem pessoas que a gente tem a sensação de que só vieram nesse mundo para sofrer? Por que? Kardec pergunta. Algumas pessoas nascem na miséria total, enquanto outras nascem na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Por que tem gente com muito dinheiro que esbanja, que a gente não consegue nem imaginar o que é isso, enquanto outros passam fome, vendem bala no semáforo, e a gente ignora a pessoa que está vendendo bala? Por que essa desigualdade toda? Por que Deus permite isso? Veja como Kardec continua. Porque para uns nós temos a sensação de que nada dá certo, enquanto para outros a vida parece sorrir o tempo inteiro. Já sentiram isso? E querem ver a revolta? Quando a vida sorriu, nós temos a sensação de que a vida está sorrindo para quem nos machucou. A gente fala assim, Deus não é justo? Não, porque a pessoa me sacaneou. Aí a gente, revoltado, entra nas redes sociais, a pessoa postou viagem para não sei onde, que conquistou isso, conquistou aquilo, a gente fica incomodado. Mas cadê a lei da justiça? Cadê a lei do retorno? Mas, vejam o que Kardec diz. Os que se compreendem menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre vícios e virtudes. Por que nós temos irmãos que estão viciados em jogo, em droga, em sexo, têm vícios morais e outros estão completamente ilesos disso? Kardec vai dizer, a fé no futuro pode até consolar e fazer a gente ter algum grau de paciência, mas não explica essas anomalias humanas. Não explica o fato de muitas vezes a gente se sentir pessoas que sofrem mais do que as outras. Mas aí Kardec traz uma reflexão importante. Teria Deus cometido alguma imperfeição? Deus erra, gente? Se Deus não erra, por que Ele permite que alguns de nossos irmãos sofram mais do que os outros? Vejam a resposta. Desde que se admita Deus, não se pode, é impossível concebê-lo sem o infinito das perfeições. Aqui, gente, já é importante a gente parar para refletir. Olha, Deus é a perfeição infinita. Então, aquele Deus que nós estamos tão acostumados a imaginar como um julgador que vai nos punir o tempo inteiro, desconstruam essa ideia. Deus não nos pune. Como um pai amoroso que Ele é, Ele nos educa e nos incentiva a sermos pessoas melhores. Quem nos pune é a nossa própria consciência que nos acusa, porque a gente sabe quando fez errado. Ninguém precisa dizer, a gente reconhece. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem que Ele não seria Deus se assim o fosse. Ou seja, se Ele não fosse toda justiça, toda bondade, todo amor, não seria Deus. Deus não cabe, gente, na nossa inteligência, na nossa imaginação. Essas são as palavras que nós conseguimos traduzir o que é Deus usando o nosso vocabulário atual. Mas Deus está para muito além do que a gente consegue dizer. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade, ou seja, não pode ter filhos preferidos. Pai e mãe pode ter filho preferido na Terra? Tecnicamente diz que não, mas acaba muitas vezes, dependendo da relação que estabelece, não é filho preferido, mas é um filho que depende um pouco mais de atenção. E aí pai e mãe dá mais atenção para aquele filho que pede. As vicissitudes, as dificuldades da vida têm, pois, uma causa, e Deus é justo. Se Deus é justo, essa causa que nos ocorre deve ser justa. O que Kardec está dizendo? Nenhum dos sofrimentos que nós carregamos são injustos. Como assim? Kardec vai dizer, eu vou continuar a reflexão aqui com vocês. Só existem, gente, duas formas, duas características de sofrimento. Como é que vocês imaginam? Kardec vai dizer, ou o sofrimento que nós carregamos, ele é sim consequência das nossas vidas passadas,
e aí nós não sabemos quais são, porque o Espiritismo diz que nós estamos aqui vivendo a dádiva do esquecimento, e ainda bem que a gente esquece, porque imagine só se a gente tivesse informação de que o nosso irmão, na atualidade, porque a gente tem um grande afeto, foi o nosso assassino lá no passado. Então a espiritualidade sabe exatamente o que está fazendo quando apaga essas memórias. Agora, Kardec vem dizer para a gente, esqueça o que passou. Não importa o que a gente fez nas encarnações passadas. Quantos dos nossos problemas e sofrimentos pesados que nós carregamos, nós estamos produzindo no agora, com as nossas escolhas. O que nós estamos fazendo por nós, neste exato momento, para diminuir esses sofrimentos? Então vamos lá. Esses problemas que nós carregamos, Kardec diz, são de duas espécies. Como eu coloquei aqui para vocês, uns têm causa fora desta vida, ou seja, em relação aos nossos passados, com os quais nós não controlamos, mas a maior parte dos nossos sofrimentos são causados no agora, na nossa vida terrestre. Prestar atenção nisso, é a maior parte do nosso sofrimento, não é a menor. Estão vendo como a gente precisa desapegar daquela ideia de que, o que eu fiz lá atrás, vou até fazer regressão para tentar descobrir. Para quê, gente? Se hoje nós somos a nossa melhor versão, para que voltar lá atrás para mexer em feridas que estão tentando ser cicatrizadas? Para que isso? Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são consequência natural do nosso caráter e da nossa conduta. Alguns exemplos, para ver como nós aqui estamos produzindo sofrimentos, jogando a culpa até no obsessor, né? Porque tem um espírito que está me obsediando e mandando eu usar droga. Será que tem? Quantos homens, seres humanos, tombam por suas próprias faltas? Quantos de nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho e da nossa ambição? Quantos irmãos, por exemplo, querem ganhar muito dinheiro e aí vão naqueles jogos fáceis? Como é que chama? Tigrinho, né, gente? Agora está essa coisa do tigrinho, que é dinheiro fácil, e aí as pessoas viciam nesse jogo e perdem dinheiro. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu perdi tanto dinheiro, foi um obsessor que me fez perder. Não foi não. Você que fez um cadastro lá no tigrinho e foi jogar e viciou no tigrinho. É isso, gente. Não dá pra gente jogar culpa nas vidas passadas de muitas coisas que nós estamos produzindo no agora. Continua Kardec no capítulo 5. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantos empresários entram em falência porque gastam mais do que lucram? Quantas pessoas estão no vermelho na própria vida pessoal? Porque, gente, a pessoa tem um salário de 1.500, mas gasta 3.000. Aí reclama assim, eu tenho um obsessor que me faz gastar mais. Gente, não tem obsessor nenhum. Nós somos responsáveis por várias das coisas que nos acontecem. Como nós estamos lidando com isso? Quantas pessoas vivem... Olha isso aqui, se não procede, gente. Kardec falava isso no século XIX. Quantas pessoas vivem uniões infelizes? Por quê? Essas uniões são ou de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem de saciedade. Quantos relacionamentos são porque a pessoa é bonita demais e a gente fica no mundo de aparência preocupado em ter companheiros e companheiras que sejam belos? As pessoas dizem assim, André, mas eu me apaixonei à primeira vista. Não, a gente se atrai à primeira vista. Amor é construção e a gente precisa conhecer o interior daquela pessoa para saber se vale a pena. Mas quantos de nós paramos na superfície? E aí entramos em relacionamentos abusivos e depois reclamamos, eu estou pagando o que fiz lá no passado porque meu companheiro ou companheira é abusivo comigo. Qual é a base do relacionamento? Como esse relacionamento foi construído? Quantas brigas, quantas confusões banais nós teríamos podido evitar na nossa família se tivéssemos um comportamento com maior moderação e menos ego? Quantas brigas familiares nós produzimos, especialmente quando vem aquele abençoado
herança, não é isso? Aquela abençoada herança, que aí a gente diz, coloca dinheiro que as pessoas se revelam como elas de fato são. Quantas famílias são rompidas por conta dessas brigas? No agora não tem nada a ver com o passado, não tem causa nenhuma fora dessa vida. Kardec começa então a dizer para a gente, olha para cada um de nós, para a nossa conduta, façamos autoexame. Como está a nossa conduta hoje, no sentido de produzir essas dificuldades que cada um de nós está enfrentando? Qual é o nosso grau de responsabilidade? Quantos males ou enfermidades, continua Kardec, são a consequência de intemperança e dos excessos de todos os gêneros? A pessoa fala assim para mim, eu desenvolvi uma úlcera. O médico passa uma dieta alimentar. A pessoa cumpre a dieta alimentar? Não. Depois reclama que a úlcera tem a ver com alguma coisa lá de vidas passadas. Quantos de nós, por exemplo, somos convidados a fazer uma atividade física e a gente se recusa? Depois descobre que está com alguma doença, depois descobre que está com diabetes porque consumiu açúcar demais, e aí culpa quem? A espiritualidade, culpa Deus, culpa o universo, porque não fez aquilo que deveria fazer quando teve a oportunidade. Para deixar a situação ainda mais reflexiva, Kardec diz, quantos pais são infelizes com os seus filhos porque não combateram as suas más tendências no princípio? Jesus diz, ensina para a criança o caminho correto, e ela, desse caminho correto, dificilmente se desviará. Quantos pais, porque ouviram demais não dos seus próprios pais, não têm coragem de dizer não para os seus filhos e obriga a que a sociedade, a que a vida diga esse não? Quantos pais acabam sendo co-participantes da ruína das suas próprias famílias, por permitirem posturas em que o filho pode fazer absolutamente tudo? E a Kardec diz, pode ser por fraqueza, pode ser por indiferença, mas esses pais deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, com medo de negar aos seus filhos o que a vida negou. Veja, o século XIX, olhe para a sociedade ao nosso redor. Quantas pessoas, e talvez nós tenhamos essa conduta, quantos de nós, ao enfrentarmos problemas da vida, a gente joga a culpa no chefe, joga a culpa no pai, que não deu o abraço que a gente queria, na mãe, no irmão, no vizinho. Raramente a gente olha para a gente mesmo e diz, o que eu fiz para estar nessa situação? Como eu consegui construir uma situação tão ruim e agora eu vou ter que tentar resolver? O que a gente faz de maneira mais cômoda? Coloca a culpa no outro. É mais fácil. Nosso orgulho ferido não nos deixa que a gente reconheça a nossa parcela de contribuição naquilo que está nos acontecendo. Continua Kardec. Estão me fazendo entender, gente? Tudo bem até aqui? Sim? Continuando mais um pouquinho, que todos aqueles, diz Kardec aqui no capítulo 5, que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, todo mundo aqui já se decepcionou em algum momento, né, gente? Seja na família, seja em relacionamento, seja com amigos, seja em emprego, todo mundo já carregou decepção, seja com a situação do nosso país, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas decepções, interroguem friamente a sua própria consciência. Tanto que muitas pessoas começam a fazer tratamento conosco aqui na terça-feira, né? A primeira pergunta que a gente faz é, o que te motivou a estar aqui? Aí a pessoa fala, não fizeram isso, fizeram aquilo, isso, aquilo, outro. Chega uma hora que a gente diz assim, tá, mas agora eu quero saber de você. E você, nessa história? O que você está fazendo por você? Não, mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar do que o outro fez. O que Kardec está dizendo? Que cada um de nós faça um exame frio, honesto, antes de dormir, da nossa própria consciência. O que eu fiz por mim no dia de hoje? A irmã Dufour, num livro chamado Mereça Ser Feliz, faz uma reflexão importante, que ela diz assim, claro que a espiritualidade vai ficar muito contente com o que a gente faz pelo outro. Óbvio, gente, se a gente faz o bem pelo outro, como que a espiritualidade vai ficar triste com isso? É impossível. Mas a espiritualidade espera
que cada um de nós seja capaz de dizer o que eu fiz por mim mesmo, como eu ajudei a construir alto amor na minha vida, como eu fui capaz de assumir as responsabilidades por aquilo que eu faço e, ao reconhecer as coisas que eu faço de errado, o que eu busquei para melhorar o meu caminho, para melhorar a minha conduta. Como eu, André, como cada um de nós aqui está sendo capaz de construir o seu desenvolvimento espiritual. Não importa o outro, importa o que cada um de nós está fazendo por nós mesmos. Continua Kardec: a quem, pois, culpar de todas as aflições, senão a si mesmo? Vou repetir. A quem cabe a culpa das aflições que passam por cada um de nós, senão a nós mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus infortúnios, mas vaidosos, orgulhosos, egoístas que todos nós somos, imaturos emocionalmente e espiritualmente, em lugar de reconhecer essa nossa parcela de colaboração naquilo que nos acontece, nós achamos mais simples, menos humilhante para a nossa vaidade, acusar a sorte, acusar Deus, acusar uma chance que a gente perdeu, acusar a má estrela. A gente costuma dizer que tem pessoas que nasceram virada para a lua, não é isso? Eu não nasci virado para a lua, por isso que dá tudo errado para mim. É mais fácil tirar a culpa, tirar a minha responsabilidade daquilo que me acontece e terceirizar isso. E aí a espiritualidade vai perguntar para a gente: você viveu ou você deixou que outras pessoas vivessem sua vida no seu lugar? O que nós estamos fazendo por nós mesmos para melhorar a nossa conduta? Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente de dificuldades na vida. O ser humano vai evitar quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Veja, a gente vem aqui a uma casa espírita, a gente lê vários livros. Tem a codificação básica, que tem 5 livros, né? Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese. E depois tem as obras subsidiárias, chamada A Vida no Mundo Espiritual, com mais 13 livros ali, que foram psicografados pelo Chico Xavier. Quantos de nós, dentro do Espiritismo, vamos encher a nossa boca para dizer: eu li a codificação inteira e os outros 13 livros das obras básicas, subsidiárias? 18 livros. E a espiritualidade vai perguntar para a gente: esses 18 livros te ajudaram a ser uma pessoa melhor? Te ajudaram a mudar alguma coisa na sua conduta? Kardec acabou de dizer: não importa tanto o desenvolvimento intelectual. Nós estamos aqui mais preocupados com o nosso desenvolvimento moral, o que cada um de nós veio aqui para aprender. E quando a gente insiste em não assumir a nossa parcela de corresponsabilidade, significa que nós estamos nos recusando a aprender a lição que a espiritualidade está tentando nos fornecer. Martins Peralva tem um livro em que ele chama Estudando o Evangelho, que ele diz o seguinte: para que a gente comece a melhorar a nossa conduta, veja, não é só reclamar do que nos acontece também, né, gente? É olhar para a gente, e o Espiritismo ele é sábio nesse sentido de apontar, primeiro, uma importância de autoconhecimento, que é isso que a gente tem batido bastante nessa tecla. Nós não estamos aqui para conhecer as dores do outro, os defeitos do outro. Cada um de nós está aqui para gerar autoconhecimento e tentar se melhorar, se entendendo como ser humano. Então, Martins Peralva vem dizer: é preciso que a gente se dedique a um trabalho moral. Ou seja, nós precisamos lutar. O que é o trabalho moral? Lutar para adquirir qualidades elevadas, adquirindo, cultivando e ampliando qualidades superiores. Como que a gente faz isso? 3 passos. Primeiro passo importante: leitura de obras edificantes. O Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Bíblia, quem tem em casa, tira um trechinho, lê antes de dormir. Segundo passo: faça um exame de autoconsciência. Tenha coragem, tenhamos coragem de olhar para dentro de cada um de nós. O que eu fiz de bom por mim hoje? E o que eu fiz de mal por mim hoje? Terceiro passo: sejamos capazes de reconhecer
a nossa parcela de corresponsabilidade naquilo que está nos acontecendo. Identificamos algo ruim? Identificamos. Antes de culpar o nosso irmão por alguma situação que nos ocorreu, será que a gente não provocou aquela situação? Se não tivermos provocado, tanto bem, que ótimo, fiquemos em paz com a nossa consciência. Mas se tivermos provocado, o que a gente pode fazer para que aquela situação não se repita no futuro? Então, quando a gente sentir que as nossas provas estão pesadas demais, ao invés de perguntarmos para Jesus, por que isso está acontecendo? Eu gostaria de entender melhor. A pergunta é: Mestre, o que eu preciso aprender para me tornar uma pessoa melhor com essa dificuldade que eu estou enfrentando? É fácil, gente? Não. Fácil é reclamar, fácil é culpar o outro. Mas é possível. É um processo de reeducação, é um processo de mudança de hábito que cotidianamente a gente pode começar a fazer. Tá? Então, meditação, autoconsciência, leitura de um trecho bíblico que pode ajudar a gente a começar a ter esclarecimento sobre aquilo que a gente às vezes não enxerga. Era essa a mensagem para essa noite. Eu agradeço a atenção de vocês, a gentileza de vocês. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco, que continuará ao nosso lado durante o passe, durante a água frutificada, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos acompanhe durante toda a semana. Jesus, nos auxilie nesse processo de reconhecer as nossas dificuldades, essa caminhada terrena. Nos auxilie, nos ampare, Mestre, nesse processo de autoconhecimento, nos ajudando a enxergar a nossa parcela de corresponsabilidade naquilo que estamos enfrentando. Pedimos a Maria, nossa mãe, que nos acolha quando as nossas dores parecerem grandes demais, que seu colo se faça presente em nossa vida cotidiana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarno, que assim seja, graças a Deus.